Olá, amigos, mais um capítulo do livro O Espírito da Verdade, capítulo 11, Médiuns e Mediunidade. Já é o segundo capítulo desse livro que fala sobre a mediunidade e que comenta o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, intitulado Dai de graça o que de graça recebestes. E hoje o comentário é em torno do item 10. O item 10 do Evangelho é o item que fala sobre a mediunidade sendo algo santo, que deve ser praticado santamente, religiosamente, particularmente a mediunidade de cura. E aqui os espíritas vão nos lembrar que aqueles que se tornam médicos, por exemplo, investiram nos seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos, o magnetizador dado o seu próprio fluido, às vezes até da sua própria saúde, e podem então pôr preço nas suas práticas, ao passo que o médium curador transmite o fluido salutar dos espíritos bons e não tem então direito de vendê-los. Então essa é a prática espírita, não é? E ele vai dizer que Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam. E ele vai dizer, vai orientar então que os médiuns devem buscar o seu próprio sustento e reservar a mediunidade curadora o tempo que for propício, depois de atenderem às suas necessidades materiais nos trabalhos do mundo, e que os espíritos entendem, aceitam e acolhem de bom grado o tempo que for possível de ser dedicado a essa prática. Já no capítulo 11 do Espírito da Verdade, o texto dirá: no falso pressuposto de que haja médiuns e mediunidades mais importantes entre si, recordemos o velho apólogo de Menênio Agripa, que Menênio Agripa contou ao povo amotinado de Roma a fim de sossegar-lhe o espírito em discórdia. Se o cérebro, por reter a ideação fulgurante, desprezasse o estômago, ocupado na tarefa obscura da digestão, a cabeça não conseguiria pensar. Se os olhos, por refletirem a luz, declarassem guerra aos intestinos, por serem eles vasos seletores de resíduos, de certo que, a breve tempo, a retina seria espelho morto nas trevas. E se o tronco, por sentir-se guindado a pequena altura, condenasse os pés por viverem ao contato do solo, rolaria o corpo sem equilíbrio. E de nossa parte, ousaríamos acrescentar à antiga fábula que tudo, no campo da sequência da natureza, é solidariedade e cooperação. Se os braços desaparecem, os pés fazem mais ágeis. Se fazem mais ágeis. Em sobrevindo a surdez, acusa o olhar penetração mais intensa. Se a visão surge apagada, o tacto mais amplamente se desenvolve. Se o baço é extirpado, a medula óssea trabalha com mais afinco, de modo a satisfazer as necessidades do sangue. Qual acontece no mundo orgânico, a doutrina espírita é o grande corpo de revelações e de bênçãos, no qual cada médium possui tarefa específica. Esse esclarece, aquele consola, outro pensa feridas, aquele outro anula perturbações, esse incorpora sofredores angustiados, aquele transmite elucidações de instrutores devotados à grande beneficência, outro recebe a palavra constitutiva, aquele outro se incumbe da mensagem santificante. Como é fácil observar, o passe curativo é irmão da prece confortadora, a desobsessão é o reverso da iluminação espiritual e o verbo fungente da praça pública é a outra face do livro que o silêncio abençoa. Em nossa tarefa de serviço, portanto, já que prescindimos do profissionalismo religioso, não existem médios pastores, médios gerentes, médiuns líderes ou médios diretores, porquanto a cada qual de nós cabe uma parte do grande apostolado de redenção que nos foi atribuído pela espiritualidade maior. E se todos nós, em conjunto, temos um mentor
a procurar e a ouvir de maneira especialíssima no plano da consciência e no santuário do coração, esse mentor é nosso Senhor Jesus Cristo, o sol do amor eterno, a cuja luz, no grande dia de nossos mais altos ajustamentos, deveremos revelar em nós mesmos a divina essência da exposição divina, a cada qual por suas obras. Kaibar Chutel. Então, a mensagem, a lição 11, médiuns e mediunidades, amplia o que nos trazem os espíritos em um evangelho, pontuando para nós a necessidade de uma mediunidade sem fins lucrativos, falando especificamente aí da mediunidade curadora. E aqui nós estamos falando de diversos tipos de mediunidade. E o que o espírito mentor vai nos lembrar é que cada um de nós tem uma função, uma contribuição dentro da vinha do Senhor. E que não há uma mediunidade superior à outra, não há uma mediunidade melhor do que a outra, mas, de novo, cada uma delas cumpre um papel. E, na verdade, a soma destes talentos e a soma dessas contribuições, todas significativas, não é uma que seja maior do que menor, porque, de novo, o cérebro, sem ter o intestino fazendo a seleção dos produtos e operando de forma tão eficaz, não conseguirá raciocinar sem a contribuição desse que parece ser hierarquicamente um órgão menor. Mas um não funciona, não é capaz de produzir as ideias, o pensamento, sem a contribuição do outro. Assim dentro da mediunidade, assim dentro da casa espírita, assim dentro da vida. Nós podemos expandir essa mensagem para todas as circunstâncias de nossa vida. Em tudo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias onde nós nos encontramos, seja circunstâncias de trabalho, do centro espírita, da nossa família, todas as pessoas, cada um de nós tem um propósito, tem uma contribuição a fazer. E nós contribuímos para o todo, para a melhoria do todo, com as nossas virtudes, com a nossa luz e com a nossa sombra. Contribuímos com a nossa grandeza e contribuímos também com a nossa pequenez. Contribuímos com o que já manifestamos de mais angélico e aquilo que ainda manifestamos de mais humano, de mais instintivo. Tudo se torna material, tudo se torna oportunidade e instrumento dentro desse campo social. Então, treinar a nossa visão para olhar para o nosso próximo e reconhecer nele sempre um instrumento do bem, sempre alguém que tem algo a contribuir, às vezes trazendo coisas mais agradáveis que nós gostamos, talvez às vezes sendo espelhos para as nossas próprias sombras e para as nossas próprias dificuldades, mas não importa. Todo mundo tem algo de bom a oferecer, todos nós temos as nossas próprias limitações e é no reconhecimento da importância de cada um de nós, todos sendo importantes, no momento em que a gente reconhece o divino no próximo, que nós então caminhemos dentro desse espírito, como aqui coloca Kaibar Chutel, não é? De concórdia e de colaboração, para que no final do dia nós possamos dar conta da nossa administração, respondendo pelas nossas próprias obras, pelo aquilo que nós construímos, e sempre poderemos construir mais, se caminharmos considerando, dignificando e percebendo o divino em todos aqueles que estão à nossa volta. Faremos muito mais se caminharmos juntos, integrando e colaborando uns com os outros. Muita paz.